até o 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Texto bem fácil aí para a gente poder achar, né? O texto diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Pois, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Versículo 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira, e a nossa oração é para que através da tua palavra o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Deus. Nós sabemos que não viemos a este local em vão, viemos aqui nessa noite porque o Senhor tem algo, o Senhor tem propósito em nossas vidas, por isso que nós estamos aqui. E por isso, Deus, eu peço ao Senhor, fala conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Nós já lemos o texto, amém? Já oramos, mas eu queria ainda, antes de começar a pregar, como no final a gente unge os irmãos, quero deixar aqui os nossos avisos, amém? Quero lembrar os irmãos que domingo nós temos escola dominical, às 8h30 da manhã, né? Voltamos com a escola dominical. Ficamos aí alguns domingos sem, devido a um eu tinha viajado, a outro teve projeto Dorcas, no outro foi batismo, e aí domingo passado nós retomamos com a lição sobre caminhada cristã, amém? Às 18 horas à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Quero lembrar os irmãos que sexta-feira, os homens, sexta-feira da semana que vem, da próxima semana, nós teremos um culto de homens aqui na igreja, né? Vamos experimentar fazer na sexta-feira, o anterior fizemos no sábado, mas até digo aos irmãos que eu marquei mais na sexta-feira, devido ao ter projeto Dorcas no sábado, dia 27, né? Só para a gente não passar aí mais um mês sem o culto de homens, vamos fazer um culto de homens aí, sexta-feira, 7h30, venha participar, em nome de Jesus, amém? E no sábado, dia 27, não depois de amanhã, no outro sábado, do fim de semana que vem, tem um projeto Dorcas lá no Cantinho do Café, às 16 horas, amém? E em agosto, dia 3 de agosto, é um sábado, nós vamos ter um trabalho com os adolescentes lá no sítio da irmã Isamin. Vamos passar o dia com os adolescentes lá. Os irmãos estão se preparando aí para poder estar juntos lá. Participe, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, nós já lemos o texto, já oramos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. É considerado um dos textos mais importantes da Bíblia. É o chamado Sermão da Montanha, que começa no capítulo de número 5, versículo de número 1, e vai até o último versículo do capítulo de número 7. É o maior sermão de Jesus registrado nos evangelhos. Há vários sermões de Jesus nos evangelhos, este é o maior, é o que foi detalhado, ou que foi relatado, com maior riqueza de detalhes, né? Nenhum sermão de Jesus está tão bem explicado quanto o sermão chamado Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se este sermão ficou tão bem detalhado, não apenas por Mateus, mas também pelo evangelista Lucas, significa que o que foi ensinado nesse sermão tem um valor prático para a vida cristã muito grande, muito forte. Senão eles teriam citado apenas os tópicos deste sermão. Mas este sermão foi colocado em riqueza de detalhes. Embora os textos dos evangelhos, né, não estão relatados à medida que as coisas foram acontecendo, eles fizeram um relato pós, né? O evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito,
Foi escrito 13 anos depois que Jesus morreu, entre 12 e 13 anos depois que Jesus morreu. Então a biografia de Jesus, registrada nos evangelhos, elas foram feitas anos depois, e foram colocados apenas os pontos mais importantes. Estão nos evangelhos, na biografia de Jesus, apenas as histórias que tinham algum objetivo em comum para a história da igreja. Estão registrados apenas os milagres mais importantes. Não estão registrados nos evangelhos todos os milagres que Jesus realizou, não. Inclusive, João, evangelista, disse que se colocasse as palavras de Jesus e os milagres de Jesus em livros, a terra não caberia a quantidade de livros para registrar os milagres que Jesus fez e as palavras que Jesus falou. Então, na biografia de Jesus, nós não temos todos os milagres e nem temos todas as palavras. Temos aquilo que era considerado importante. Porém, quando nós falamos do Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós temos um sermão detalhado, né? E eu estou dizendo isso para a gente poder entender e compreender a importância do Sermão da Montanha na vida do cristão. Se ele foi mencionado com tanta riqueza de detalhe, é porque tanto Jesus, quanto os discípulos, quanto o Espírito Santo, depois na constituição da Bíblia, entendeu que este sermão ele é importante para nós. Essas curiosidades que eu te passei a respeito do Sermão da Montanha, precisa despertar em nós então um interesse, uma curiosidade em saber por que que este sermão está em riqueza de detalhes para nós, né? O Senhor tem algo para a igreja, Deus tem algo para os seus discípulos através do Sermão da Montanha. E isso, claro, não desperta apenas a nossa curiosidade. Isso despertou a curiosidade de teólogos, de estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos passados. E chamou a atenção de muitos deles. Por exemplo, o nosso mais conhecido, né, protestante, Martim Lutero, disse que se o cristão conseguir praticar o que está escrito, o que Jesus pediu no Sermão da Montanha, ele vai alcançar o que o cristianismo espera dele. Olha a profundidade do Sermão da Montanha para Martim Lutero. Martim Lutero diz que se eu ler Mateus capítulos 5, 6 e 7 e conseguir praticar apenas o que está em Mateus capítulos 5, 6 e 7, eu vou conseguir agradar a Deus e estarei pronto para ser salvo. Isso não são palavras minhas, são palavras de Martim Lutero. Calvino pensava da mesma maneira. Calvino entendia que se o cristão praticar aquilo que está nesses 3 capítulos, ele é salvo. Armínio pensava da mesma maneira, que se por livre e espontânea vontade o cristão conseguir praticar o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, é o suficiente para que ele alcance a sua salvação. Nesses 3 capítulos, Jesus conseguiu abordar todos os assuntos práticos da caminhada cristã, né? As bem-aventuranças, você deve lembrar, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes, as bem-aventuranças. Jesus falou sobre oração, e é o texto onde inclusive tem um exemplo de como orar. Jesus falou sobre jejum, Jesus falou sobre bom testemunho, Jesus falou sobre firmeza na presença dele. Todos os assuntos para a vida prática cristã estão registrados no sermão chamado do Monte, que são esses 3 capítulos. Que essa fala introdutória minha desperte em você o desejo de chegar na sua casa e ler esses 3 capítulos. Ou talvez de pegar esses 3 capítulos aí durante a semana e ler ele por várias vezes. E descobrir quão grandes coisas interessantes tem dentro desses 3 capítulos. Hoje eu quero chamar a sua atenção para estes 3 versículos que nós lemos. Do capítulo de número 6.
os versículos 19, 20 e 21. O assunto aqui desse texto, do mais belo sermão mencionado por Jesus nos evangelhos, do mais rico sermão mencionado por Jesus nos evangelhos, o assunto aqui é o nosso tesouro. Quando o texto está falando a respeito do nosso tesouro, é aquilo que nós temos como bem mais precioso. Você vai concordar comigo de que quando nós usamos essa expressão tesouro, nós podemos comparar esse tesouro àquilo que tem maior valor. E a pergunta que nós nos fazemos diante desse texto é: qual tem sido o nosso tesouro? Os reis do passado, por exemplo, no período do Egito, o tesouro que o rei acumulava durante a sua vida, ele, ao estar perto de morrer, guardava esse tesouro, na expectativa de um dia ressuscitar, e quando ele ressuscitasse, ele tivesse sobre as suas posses esse tesouro. Então os reis do Egito, para guardar os seus tesouros, desenvolveram as famosas pirâmides. Sabe para que eram as pirâmides? As pirâmides eram para demarcar o túmulo de um faraó, de um rei que morreu naquela época, e era onde estava guardado o seu tesouro. A pirâmide não é uma simples sala, né, no formato de um triângulo, e dentro dela é vazia, e aí punha um monte de tesouro lá, não. A pirâmide tinha passagens secretas, lugares obscuros, armadilhas, para que esse tesouro ficasse bem guardado. Se você já assistiu filmes aí relacionados a isso, Indiana Jones, por exemplo, aonde ele visita pirâmides e passa por aquelas armadilhas lá, aquilo é um fato real. Não era simplesmente abrir a porta da pirâmide e o tesouro estava lá, não. Haviam pessoas que eram pré-estabelecidas pelo faraó para que tomasse conta daquele tesouro, e aquele tesouro dentro da pirâmide ficava escondido, porque o faraó entendia que aquilo tinha um valor muito grande, e na hora que ele ressuscitasse, tinha que ter algum tesouro lá. É tão bem escondido, e as pirâmides são tão bem projetadas, que até hoje arqueólogos estudam pirâmides que o tesouro ainda não foi encontrado. Entendeu? Não consegue debaixo, está no meio da areia, não tem jeito de cavucar por baixo para sair dela lá, para entrar por causa da areia. Aí eles vão tentando descobrir até hoje passagens secretas, salas secretas de pirâmides, aonde há possíveis tesouros escondidos. Ou seja, até pouco tempo atrás, nós guardávamos os nossos bens mais preciosos, escondíamos os nossos bens mais preciosos, e aquilo era chamado de o nosso tesouro. Período talvez da Idade Média, quando tinham os piratas, né? Os piratas escondiam nas ilhas os seus tesouros e deixavam mapas de tesouros escondidos para que outras pessoas, provavelmente seus parentes ou amigos chegados, quando recebessem o mapa, fosse atrás daquela grande quantia de valor escondido. Os nossos avós, talvez, ou bisavós, escondiam dinheiro em um compartimento secreto do colchão, guardavam nos potes de biscoito aquilo que eles tinham de mais valor. Os nossos avós ainda tinham joias de ouro, caríssimas, né? Joias que muitas talvez foram trocadas na Caixa Econômica Federal num penhor, e talvez nunca mais foram vistas. Eram considerados verdadeiros tesouros. Nossos pais, nossos avós tinham caixa de joias que ficavam guardadas, que talvez até em algum momento de apuros da família, ia lá e vendia aquele cordão de ouro, vendia aquele anel de ouro, na tentativa de levantar algum dinheiro. Aquilo era considerado um tesouro. Com o passar do tempo veio os bancos, né? E a gente começou a guardar o nosso tesouro nos bancos. Hoje o nosso tesouro está virando digital, né? Trabalha comigo um rapaz que investe em criptomoedas. Aí de vez em quando ele mostra lá que o mercado subiu, desceu, ganhou tanto, perdeu tanto, sem fazer nada, só com o dinheiro lá, ele ganha, ele perde.
Um dia ele está rico, outro dia ele está pobre, e é uma mexida danada. O nosso tesouro hoje é um dinheiro virtual. Para muitos de nós, que talvez não temos a condição financeira de ter algo para sobrar e guardar, é o meu caso, por exemplo, tomara que não seja o seu, algumas coisas se tornam tesouro para nós, né? Talvez aquele sofá caro que você comprou lá para sua casa, aquela mesa, o carro que você conquistou com tanto suor, a bicicleta de andar de trilha, né? Freio a disco, a óleo, tal, aquilo lá para você acabou se tornando um tesouro. Seu iPhone, embora eu acho que não é uma realidade nossa, eu até sou grato a Deus por isso, né? Acho que uma ou duas pessoas na igreja que são bem humildes e discretas têm iPhone, né? Não é aquele negócio que a gente fica andando e mostrando para todo mundo que temos, né? Mas talvez as pessoas tenham nisso aí o seu valor. Há jovens no nosso tempo que talvez tem nem roupa direito para vestir, mas ele tem um iPhone. E aí aquele iPhone é o tesouro. A moto que talvez você comprou, bem que talvez você conquistou, nós temos aquilo como nosso tesouro. Isso é tesouro. É para esse tesouro que Jesus está chamando a atenção em Mateus capítulo 6, versículos 19 até o 21. Porém, a comparação que Jesus está fazendo aqui, ela tem muito para nos ensinar. Porque o que Jesus está querendo ensinar, não só aos seus discípulos daquela geração, mas a todos os seus seguidores naquela tarde no sermão chamado da montanha, é que as coisas que nós fazemos para Ele têm muito mais valor do que esses tesouros que eu gastei aqui uns 5 ou 7 minutos te explicando, que são terrenos. Jesus ensina aos seus discípulos que esse tesouro que nós temos aqui nessa terra, ele é perecível. Alguém pode entrar e roubar. A traça, o ferrugem podem corroer. Não sei se vocês viveram experiências assim, ou já ouviu alguém que viveu. É semelhante à pessoa que guardava dinheiro no colchão, guardava dinheiro no pote de biscoito, e ela foi juntando aquele monte de dinheiro. Aí, a moeda no Brasil na década de 80 mudou 5 vezes. Em uma década, o país trocou de moeda 5 vezes. A última vez que o país trocou de moeda foi em 1994, no chamado governo Itamar Franco. Transformaram o cruzeiro para o URV, e 1 ano depois o URV para real. E as pessoas que tinham o cruzeiro guardado no colchão e não trocou, perderam rios de dinheiro. Tinha moeda de cruzado da década de 80 guardada no pote de biscoito, hoje essa moeda não serve para mais nada. É semelhante a isso. Hoje você tem muito, amanhã você não tem nada. Há 5 anos atrás eu trabalhava numa concessionária Volkswagen. O camarada comprava o carro 0 quilômetro. Na época que eu estava lá, o carro custava, o Gol custava 49.990, naquela época. Você comprou o carro. Se você saísse com o carro da concessionária e voltasse e vendesse o carro para a mesma concessionária, ele valia 10 mil reais a menos, em uma voltinha que você deu. Hoje você tem e amanhã você não tem. Eu conheci uma pessoa que foi, bem antes de eu trabalhar, na Alto Cecília, foi lá, comprou um Gol, e todo mundo via esse jovem como o jovem que comprou o Gol 0 quilômetro. 2006, 2007, ele foi lá e comprou, eu ainda não morava aqui, eu vi a história depois, né? Foi lá no Alto Cecília e comprou um Gol 0 quilômetro. E as meninas falavam assim, nossa, que esse cara que eu tenho que namorar, o cara foi lá e comprou um carro 0. Isso administra bem o dinheiro, isso deve ser um cara bacana. Não era, quem investiu errado. Ele tem esse Gol até hoje.
E o Gol, inclusive, está batendo motor, está todo petecado, nem para vender o carro serve mais. Nem para vender o carro serve mais. E aquele que antes era um herói, hoje não é um herói mais, porque ele devia ter passado esse carro para frente, ter feito outra coisa, ter comprado um lote, ter construído uma casa. Eu não consigo entender uma pessoa que troca um lote num carro, por exemplo, né? Irmãos, 3 anos o carro vai estar valendo a metade do preço. É claro que tendo condições, você merece. A pessoa trabalhou a vida inteira, vai ter um carro melhor, não tem nada errado nisso. Eu estou falando para você como que as coisas depreciam. Só que um carro depreciar para quem tem muito dinheiro, não muda em nada. Mas um carro depreciar para nós que somos pobres, muda muita coisa. Muda muita coisa. As coisas desse mundo são passageiras. Hoje você tem, amanhã não tem mais. Por quê, irmãos? Porque nessa terra tudo é perecível. E mesmo sabendo que as coisas são perecíveis, nós corremos atrás. Há 3 anos atrás, alguém foi lá e comprou um iPhone 12 por R$9.000. Há 3 anos atrás. Magazine Luiza está fazendo promoção de iPhone 12 aí a R$2.200. Ainda está caro, é muito caro para um telefone. Mas dos 9.000 que custava para R$2.200, hoje você tem, amanhã você não tem mais. E nós corremos atrás, e devemos correr. Né? Que Deus abra as portas e você consiga comprar um carro, que você consiga ter um telefone melhor, que você consiga ter uma moto. Meu problema não é você ter isso. O problema do texto não é você possuir essas coisas. Não é você possuir essas coisas. Sabe qual é o problema do texto? É como que nós corremos atrás dessas coisas, mesmo sabendo que elas são perecíveis. Você vai lá, trabalha, faz hora extra, se mata, acaba com a sua saúde, trabalha de noite, entrega lanche de madrugada, para fazer aquela viagem. Aí você vai lá e paga a viagem, Caldas Novas, maior sacrifício. Vai lá, viaja 3 dias e volta. Acabou o seu sacrifício. O que adiantou? Nada. Nós corremos, e repito, não é que você não possa fazer, você deve fazer, mas olha como que nós corremos atrás dessas coisas. Sabe qual é o problema do texto? Como que nós corremos atrás de coisas que são passageiras e não corremos atrás de coisas que são eternas? O problema que Jesus está apresentando no Sermão do Monte não é ter as coisas passageiras, é a força que nós nos empenhamos aos tesouros que são terrenos, e como que nós deixamos de lado aquelas coisas que são eternas. Sabe o que Jesus esperava dos seus discípulos, espera dos seus discípulos após esse ensinamento? Que você corra atrás das coisas eternas, da mesma forma como você corre atrás das que são terrenas. Só isso. Porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Você não tem coração para comprar aquele bem que você quer? Você quer fazer uma reforma na sua casa? Você corta a carne, o suco, o guaraná. Vou juntar dinheiro, vou fazer a reforma. Você quer comprar aquela roupa, você sacrifica. Vou cortar isso aqui, vou tirar da boca para comprar a roupa. Quero ir em tal lugar, vou economizar para me poder ir. Você coloca o seu coração e você faz. E você consegue, porque Deus até te abençoa. Não é que você não consegue, não, você consegue. Mas o que Jesus está chamando a atenção para a gente, é para a gente usar dessa mesma força, desse mesmo vigor, para aquilo que é eterno. Irmãos, como que nós estamos precisando voltar o nosso coração para Deus, para o Senhor, buscar a Deus com a mesma disposição
que nós corremos atrás das coisas que são terrenas. Ah, se a igreja viesse para o culto de quinta, com a mesma disposição que ela acorda para ir trabalhar, né? Você não tem que ir, mesmo que você não goste de trabalhar, misericórdia, né? Tem que gostar de trabalhar, né? Trabalho é bom, dignifica o homem, é uma bênção de Deus, né? O trabalho é uma bênção. O pecado trouxe cansaço no trabalho, mas Adão já trabalhava antes de pecar. Trabalhar dignifica o homem, né? Trabalho é bom. Se acorda, você tem que ir, porque se você não for, dia 5 você não tem nada para receber. Você não vai prover recursos para pagar o boleto que você tem que pagar. Você tem que ir trabalhar. Servir a Deus deveria ser a mesma coisa. Você tem que vir, irmãos. Sabe por que você tem que vir? Porque céu e inferno é uma realidade. E se você não vir, o inferno está te esperando. Você não vai ter como pagar a conta no final. Nós temos que colocar o nosso coração nas coisas que são eternas. Nós não oramos quando queremos, nós não jejuamos quando podemos, nós não servimos a Deus de qualquer maneira, ou pelo menos não poderíamos estar servindo a Deus de qualquer maneira. Nós temos que colocar o nosso coração nesse negócio, irmãos, porque onde tiver o nosso coração, terá o nosso tesouro, o nosso galardão, a nossa recompensa. Aonde nós colocarmos a nossa força, o nosso vigor, ali nós receberemos a recompensa do Senhor. Salvação é algo que nós plantamos cotidianamente. Às terças-feiras nós aprendemos aqui em Efésios, né? E também em Colossenses, sobre aos Filipenses, sobre o aperfeiçoamento da salvação. Deus te deu, entregou nas suas mãos de graça, te presenteou, pagou todo o preço. Agora você precisa aperfeiçoar esse negócio. Você tem que colocar a sua alma. O que você acha que Jesus quis dizer em Mateus 22, quando ele ensinou: buscai ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças? Nós temos que entender, irmãos, que onde estiver o nosso coração, onde tiver a nossa alma, onde tiver a nossa força, ali terá o nosso galardão. Você está correndo atrás de coisa aqui dessa terra, porque precisa correr. A frase que eu vou falar é um exagero, mas precisa correr. Mas se só as coisas dessa terra são importantes para você, na hora que Jesus voltar, fica aí nessa terra. Com anticristo, besta, capeta, dragão de 7 cabeças, e tudo mais que o Apocalipse falar, fica aí nessa terra. Se essa terra é mais importante para nós do que o céu, que nós fiquemos aqui então. Misericórdia. Nós precisamos, irmãos, voltar o nosso coração para as coisas que são de Deus. Não espere a vontade de orar para orar. Não espere o melhor momento para jejuar. Não espere, não deixe servir a Deus, quando eu ficar velho eu sirvo a Deus. Para com isso. Deus quer saber aonde está o nosso coração. E aqui onde você colocar o seu coração, quando ele fala de tesouro, ele está dizendo para nós que vai valer a pena. Vai valer a pena. Abre mão das coisas desse mundo aí, lá na frente vai valer a pena. Eu não consigo te garantir que aqui nessa terra vai valer a pena. Não sei. Mas no céu eu garanto para você, a Bíblia me dá certeza, vai valer a pena. Na hora que se fizer chamada e você estiver do outro lado, você vai falar assim: ufa, valeu a pena. Valeu a pena não adulterar, valeu a pena não prostituir, valeu a pena manter minha vida santa até o casamento, valeu a pena ter uma pessoa só na minha vida, valeu a pena demais. Na hora que você chegar do outro lado e o Senhor te receber nos portões celestiais, com os braços abertos, te chamando pelo seu nome, te dando um novo nome, colocando na sua cabeça uma coroa cheia de pedras preciosas, você vai falar assim: não, foi difícil, mas valeu a pena, porque Deus tem tesouros para aquele que coloca o coração na presença dEle. Onde está nosso coração, irmãos? Quem dera
se metade da igreja servisse a Deus com o mesmo empenho de coração que a gente faz para o nosso local de trabalho. Tem gente no trabalho que o nome é pronto. Faz hora extra aí, 3 horas extra, faço, opa, vamos aqui, meu nome é trabalho, né? Tô junto, chega mais cedo. Todo lugar que trabalha tem essas pessoas, né? Tem um camarada que não precisa ir mais cedo, mas ele vai mais cedo. Quem dera se a gente servisse a Deus com essa predisposição. A gente fala assim, ó, vamos trabalhar, vamos para a igreja. Nossa, estou cansado demais. Não, o patrão ligou aqui, ó, vem fazer uma hora extra aqui, plantão, vou agora. Ir para a igreja, não, cansado, uma dor, não dá. Quem dera se o nosso coração estiver para as coisas de Deus, como está para o nosso trabalho. Quem dera se o nosso coração estiver para Deus, como ele está com o nosso time de futebol. Quem dera se você ficasse triste quando você não sentisse a presença de Deus, da mesma forma que você fica triste quando o time de futebol perde, né? Quem dera. Quem dera se a gente festejasse a glória de Deus na nossa vida, da mesma forma que a gente festeja a glória de Deus, a glória do nosso time de futebol, perdão. Quem dera. Eu falei que terça-feira, né? O camarada arranca aqui, ó, entra no especial do Valmir, gasta 400, 500 reais, vai lá ver o jogo de futebol, às vezes o time ganha, às vezes o time perde, volta, chega aqui 2, 3 horas da manhã, se o time ganhar, ele chega elétrico e tal, ganhou, aleluia, é galo e tal, ganhou, se perder ele chateado, tá nem aí. Quem dera se a gente servisse a Deus com essa mesma empolgação. Hoje tem culto, maravilha, vambora, hoje tem culto, Deus agiu. Quem dera se nós tivéssemos o mesmo empenho. Quem dera. Quem dera se todo mundo viesse para a igreja. Esses dias a gente estava brincando ali fora, ali, né? Eu mais humilde, com o mesmo empenho que vem quando tem festa, né? Tem uma janta na igreja, parece gente que só vem na igreja no dia da janta. Tem nada na igreja não, aí está só nós aqui. Se a gente falasse que tinha um churrasco, ia aparecer mais gente. E os que vêm na época da janta são bem-vindos, viu, irmãos? Não é uma crítica a eles não, eu amo os irmãos que vêm, né? Mas olha a realidade, se é assim ou se não é. Eu fico olhando aqui a festinha das crianças. Até hoje nas festinhas da criança, tem criança que só vem na igreja no dia da festa. Toda festa das crianças, eu vejo as crianças que só vêm no dia da festa. A festa é uma vez no ano. Ano passado uma pessoa me perguntou, pastor, ele tá rapazinho já, mas ele quer vir. Eu falei, vem só no dia das crianças, não vem em dia nenhum mais. Tomara que isso aí, igual eu disse, irmãos, né? Não quer dizer que é mal-vindo, não, é bem-vindo. A gente espera que o Espírito Santo toque, né? Quem sabe na 15ª festa das crianças, ele aceita Jesus e vai falar assim, eu sempre vim na festa da criança, então valeu a pena, né? A pessoa vir para a igreja depois de tantas jantas, ela fala assim, eu vinha nas jantas da igreja, resolvi ficar, amém, valeu a pena fazer as jantas. Mas olha a diferença. Eu me lembro de um colega aqui em Lagoa da Prata, que para o pessoal ir na igreja estava dando cesta básica. Vem no culto, quem vir no culto vai ganhar uma cesta básica. Parecia aquele mundo velho de gente, até quem não precisava de cesta básica estava lá para pegar a cesta básica, mas está dando cesta básica, eu vou. É uma estratégia, né? Quando a gente quer encher, por isso que eu digo que não é errado. O que a gente faz? Uma janta, um almoço, um café, vai ter um café, a pessoa vem. Quem dera se a gente tivesse a mesma disposição. Onde tiver o nosso coração, irmãos, aí terá o nosso tesouro. Eu repito para você, não é falando mal não, é só para mostrar como que está a nossa intenção, porque até nós somos assim. Mesmo nós que estamos aqui hoje, eu sou assim. Dependendo do que vai ter na empresa lá, vai ter uma reunião. Minha primeira pergunta, vai ter café? Vai, não, então eu fico. Vai ter café? Não, eu preciso ir embora. Se tiver café, já é um atrativo para você poder ficar. Chega mais cedo, vai ter uma reunião. A menina já acostumou tanto que ela fala assim, nós vamos ter um café aqui de manhã. Quer falar alguma coisa, aí leva um café. Aí nós vai mais cedo. Vou mais cedo, tem um café lá hoje. Nós somos assim.
Se a gente tiver para servir a Deus a mesma disposição, se o nosso nome for pronto, né? Eu lembro quando eu era mais novo, mais magro, talvez eu era metade do que eu sou hoje, apaixonado por futebol, gostava de futebol, morava lá em Pará de Minas, aí o pessoal entrou num campeonatinho lá, eu fazia parte de um time, aí o pessoal marcou um jogo, o lugar chamava Córrego do Barro, lá em Pará de Minas, 30 quilômetros de estrada de terra, para chegar no Córrego do Barro. Irmãos, gostava tanto de futebol, você sabe o que eu fiz naquele dia? Eu pedalei 30 quilômetros, para jogar de lateral direito, corre muito lateral direito, 90 minutos, nós perdemos aquele jogo por 2-1, montei na bicicleta e voltei os 30 quilômetros, é essa disposição que eu preciso para servir ao Senhor. O pessoal falou, você é doido, eu e uns 3 ou 4 colegas, não, nós vamos de bicicleta, quebrei o garfo da bicicleta na vinda, mas deu para chegar, eu vi que o garfo quebrou, na hora que chegou, tá folgado aqui, foi lá ver que tinha quebrado, ainda bem que deu para chegar, pedalar 30 quilômetros, correr 2 tempos de 45, voltar 30 quilômetros, essa é a disposição, né? Eu fico impressionado de ver com a disposição dos católicos, né? O camarada anda não sei quantos quilômetros a pé para pagar uma promessa, o crente, se mandar o crente ficar em pé na igreja 10 minutos, ele está achando ruim. Tem gente que não gosta de igreja batista, porque o louvor tem que ficar em pé 30 minutos, o católico fica em pé, paga promessa, vai em Aparecido do Norte, vai para Conceição do Pará a pé, vai na gruta a pé, faz não sei o quê, a disposição danada pela coisa errada, nós que temos a coisa certa não fazemos nada. Que impressionado de ver a disposição do testemunho de Jeová, o camarada trabalhou a semana inteira, acorda domingo de manhã e vai com todo o social engravatado de porta em porta, quer comprar revista? Tem aqui a revista, você sabia que você vai para o inferno? E nós que temos uma atitude certa, somos incapazes de pregar para o vizinho, somos incapazes de falar do amor de Deus para quem Deus coloca perto da gente. Impressionado de ver a disposição do espírita, que acha que fazendo sopão e ajudando os outros, ele vai para o céu por causa daquilo. O problema não é ele fazer, ele achar que vai para o céu por causa daquilo. O camarada arranca dinheiro do próprio bolso, investe, vai, leva, faz. Igreja evangélica, a gente precisa comprar um microfone, uma luta danada, para alguém dar alguma coisa. Onde está o nosso tesouro? Por que a gente não tem? Eu acho que o diabo entra muito nessa área aí no nosso coração, tirando a nossa disposição, porque quando era para coisa errada, a turminha que está aqui hoje, talvez uma turminha mais nova, né? Mas quando você ia para uma festa do mundo, o show podia começar 1h da manhã. Quantas vezes eu fui em show? Teve uma vez que eu fui no show do Leonardo, em Pará de Minas, no Parque Exposição, e o show estava marcado, naquela época o show era mais cedo, o show estava marcado para 9h da noite, foi 7h30, e Parque Exposição em pé, aquela muvuca de gente, o camarada chegou no Parque Exposição 1h da manhã, bêbado, cantou 3 músicas, não estava dando conta de ficar em pé, de tão bêbado que estava, foi embora. Aquilo para nós foi uma maravilha, ninguém reclamou de nada, o cara cantou e tal, fala que é para o Senhor, fala que é para o Senhor. Por que nós não temos a mesma disposição? O camarada faz um show aqui, na praça de eventos do mundo, o pessoal vai lá, fica em pé, espera, gasta dinheiro, vai embora no outro dia de madrugada, contando um papo, nossa, mas o show foi bom demais. Quando tem esse trem assim, chega no local de trabalho, que foi bom, que cantou, que estava cheio e tal, aí traz um cantor evangélico, o show atrasa porque teve uma ventania, você não está escrito tanto de gente que foi embora reclamando, não, demorando demais, mas quando era no mundo, mas podia quebrar o pau, estava ali tomando a cerveja ali, esperava e não estava nem rasgando, mas para Deus nós colocamos um monte de dificuldade, onde está, irmão, o nosso coração? Entende o que Jesus quer dizer nesse texto? Como que nós usamos essa predisposição para coisas que são passageiras?
e não temos a mesma disposição para fazer aquilo que é para Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui querendo fazer mais para o Senhor, querendo ter tesouro no céu, acumular pedras preciosas lá na glória. Que nós possamos entender, irmãos, que nós não trabalhamos só por coisa terrena. Você tem que trabalhar, porque senão você não vai ter dinheiro para pagar. Mas nós temos que trabalhar por aquilo que é do céu. Qual o tamanho do seu tesouro no céu? Se orações fossem guardadas em arquivos, qual o tamanho do seu arquivo lá no céu? A Bíblia diz que almas serão comparadas a pedras preciosas. Quantas pedrinhas tem lá no céu para colocar na sua coroa? Alguns entendem que a casa que nós teremos no céu é de acordo com o que nós fizemos aqui nessa terra, né? Como que vai ser sua casa lá no céu? Como que vai ser? Paulo fala sobre isso, né? Vai ser de palha, de madeira, de ouro? Como que vai ser sua casa lá no céu? Como que está seu tesouro lá no céu? Quantas vezes as nossas preocupações estão só aqui nessa terra? Nessa noite quero chamar a nossa atenção. E o céu, como está? Como que está o céu, irmãos? Como que está o lugar aonde o ladrão não rouba? Como está o nosso tesouro onde a ferrugem não destrói? Como que está? Tenha isso aí no seu coração. Foi o que Jesus quis ensinar em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Nós temos que nos preocupar com os tesouros eternos, não só com os terrenos. Não está errado. Seu sonho é ter um iPhone, junta dinheiro, economiza, vai lá e compra, Deus vai te dar graça. Seu sonho é ter uma moto, um carro, aleluia. Objetivo de vida nos faz sonhar, nos faz trabalhar para conquistar. Tem que conquistar. Corra atrás, economize, arruma um trabalho, faça trabalho dobrado, conquiste. Não há problema nisso. Sabe qual que é o nosso problema? Achar que é só isso. Não é só isso. Nós temos um tesouro no céu, com uma grande vantagem. Ano que vem seu iPhone vai valer metade do preço. O que você fizer para Deus hoje vai valer o mesmo tanto eternamente. Por isso que vale a pena buscar o do céu. Você vai comprar um carro, 2 anos ele vai ter desvalorizado pelo menos 10%. As orações, as intercessões que você fizer, que foram acumuladas lá no céu, vai ter sempre o mesmo valor eterno. Ajunta tesouro lá também, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Pediu o Cris para tocar alguma coisa e cantar para a gente ali, enquanto eu vou orar pelos irmãos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nessa noite de quinta-feira. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Obrigado pelo teu amor, Pai, sobre as nossas vidas. Na tua presença, Pai, nós estamos aqui neste lugar e pedimos ao Senhor, Deus, para que o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai. Para que o nosso coração, Deus, esteja na tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que essa palavra de hoje seja uma lembrança em nossos corações, para que nós possamos, Deus, começar a acumular tesouros no céu. Nos dê, Pai, a mesma disposição que nós temos para as coisas terrenas, para as coisas que são eternas, para as coisas espirituais, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Mão de sua glória, sangue no madeiro polido. Glória a Deus. Me conectou, salvou. Aleluia. Glória a Deus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu cajado e pão.
Enquanto os irmãos adoram ao Senhor, se você quer receber uma unção, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero ungir você. Depois retorne ao seu lugar, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. Ele está aqui para ouvir a sua oração nessa noite, em nome de Jesus.